Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Ainda querem uma palestra agora? Depois de um espetáculo maravilhoso a que nós assistimos. Eu acho que não é justo que realmente ainda hoje, agora, estão certamente cansados. Foi uma noite maravilhosa, de coisas diferentes, novas, que certamente vão marcar a ANPED e vão marcar muitas organizações científicas. Finalmente estamos a combinar a poesia com a ciência, com os saberes. E eu acho que isto é extraordinário o que se tem passado aqui. Mas como estamos numa fase de transição, se calhar ainda se justifica uma palestra. E é por isso que eu estou aqui, faço com todo o gosto, porque a ANPED é uma coisa muito especial. Vejam como assinei agora, tive o gosto de assinar com a vossa atual Presidente o acordo de cooperação com o PMS, a Universidade e a Contra-Universidade, a Universidade e a Subversidade. Portanto, estamos num processo que, se calhar, ainda são precisas as duas coisas. Eu tenho todo gosto em estar aqui, obviamente, convosco, e vou-vos fazer uma pequena apresentação de temas que eu penso que são importantes por causa do tempo que a gente atravessa. Eu vou dedicar a minha palestra aos professores, aos estudantes e ao pessoal técnico da Universidade Federal de Grandes Dourados, no Mato Grosso do Sul, a primeira universidade que tem uma reitora interventora que não fazia parte da lista tríplice. Quero um aplauso para todos eles. Eu gostaria realmente que hoje, nestes dias, a ANPED pudesse ser um hino falado, cantado, bailado, recitado à educação livre, crítica, independente e plural. É isso, penso eu, que nos traz aqui e que quer que a gente vá daqui convencido que isso é possível, porque é isso que nós queremos. Mas para isso vamos ter que trabalhar no duro. Eu vou-vos propor algumas propostas, passo o pleonasmo, porque eu penso que estamos a entrar num período que vai exigir de todos nós um esforço muito especial. Temos celebrações como esta. É muito importante que nos sintamos fortes, que nos sintamos juntos, que nos sintamos motivados. Mas o momento é difícil. O momento é muito difícil neste momento. E, portanto, eu vou começar por falar um pouco do contexto em que a gente vive e depois desse contexto ver quais são as alternativas e o que é que ele está a exigir de todos nós, porque realmente nós queremos defender a escola pública, a educação pública, mas o que é que a gente defende, efetivamente? E porquê é que a defende? É porque há duas defesas atuais na educação. Aqueles que querem defender a educação, como nós, como missão, como política pública, e aqueles que querem defender a educação como negócio, como interesse privado, como lucro. Esses não pertencem aqui e não é para eles que eu vou falar. Vou falar, obviamente, para aqueles de nós que queremos continuar a defender uma educação pública. Então, o que é educação? Perguntar aos educadores o que é educação é quase ofensivo. Mas deixem-me dizer, a educação é expandir subjetividades.
é permitir criar subjetividades que estejam capazes de partilhar futuros, de fazer acontecer futuros partilhados a partir de passados normalmente bastante conturbados e bastante díspares. Estas subjetividades têm que partir do que sabem. A educação e o estudante nunca é uma tábua rasa. É do saber que eles trazem consigo, das suas comunidades, dos seus saberes. E é com base neles que nós vamos construir e expandir as subjetividades. As subjetividades expandem-se em duas situações. Quando a gente tem pouca autoestima ou nenhuma autoestima, a gente não expande as nossas subjetividades. A gente assimila, não expande. Quando a gente tem excessiva autoestima, a gente não precisa de aprender, porque já sabe tudo. Portanto, nós vamos ver em que condições hoje é possível expandir as subjetividades. Vamos ver primeiro o contexto. Qual é o contexto em que a gente vive? O contexto geral, o contexto contra a educação e, muito particularmente, as escolas sem partido neste momento. Acho que é importante que a gente refira estes temas, porque são temas que nos vão ocupar os próximos tempos. E temos de ter a coragem de ter argumentos. Não é só a nossa celebração entre nós que estamos convencidos, mas lá fora, quem sabe até, se não cá dentro, nem todos estão convencidos disso. E, portanto, nós temos uma batalha a travar pela educação pública. Nós temos vindo a assistir a um fenómeno realmente único no mundo. Todos os governos autoritários atacam a educação. A educação é o alvo preferido de todos os governos autoritários no mundo. É assim na Índia, é assim na Hungria, é assim neste momento na Colômbia, é assim agora também no Brasil. Para em qualquer parte do mundo ela é um ataque. Eu não vou entrar em detalhes porque não temos tempo, porque é que este ataque tem vindo a ser cada vez mais grave. Mas queria pautar dois grandes movimentos do contexto anti-educação que nós vivemos. Porque no Brasil tudo acontece de uma maneira muito especial. E nós estamos a assistir a uma mistura tóxica entre neoliberalismo e conservadorismo religioso. Isto é raro da forma como se está a dar no mundo, porque se traduz numa terapia de choque paralisante. Uma das coisas que mais me surpreende e que me leva muitas vezes a ser questionado no mundo, porque muitos até pensam que eu serei brasileiro, perguntam-me, mas porquê é que no Brasil a sociedade não se mexe? A sociedade está nas ruas no Chile, a sociedade está na rua na Argentina, a sociedade está nas ruas no Equador. Porquê é que a sociedade brasileira aparentemente não se mexe? Está dormida, está adormecida? Que tipo de paralisia é esta? Dá a ideia que a terapia de choque é um gás paralisante. Quem o inala fica paralisado durante um tempo. Não é um tempo muito longo. Nós estamos aqui para nos curarmos, para irmos lá para fora, naturalmente, para uma grande luta que nos espera. Esse ataque tem duas versões. A primeira é o que nós chamamos o capitalismo educativo. É toda uma corrente que existe hoje no mundo e que procura, fundamentalmente, privatizar a educação, por considerar que a educação é um grande negócio. Vem de atrás, vem dos anos 90, mas está neste momento a expandir-se por todo o mundo a ideia de que a educação é um negócio. E como tal, altamente lucrativa, não devia ser pública, devia ser privada. E os estudantes deviam ser consumidores
e os professores, operários especializados em empresas de educação, e é esse exatamente o modelo que está no vosso projeto Future-se. Nós assistimos hoje, eu venho da África do Sul, dois países muito diferentes, a África do Sul e os Estados Unidos, em que o endividamento dos estudantes é, neste momento, um dos grandes fatores de crise financeira potencial, é os estudantes endividados para poderem tirar um curso universitário. O Future-se, no fundo, visa exatamente isso. Porque o consumidor não é solvente, tem que contrair o empréstimo e tem que ficar endividado para o resto da sua vida. Este ataque é um ataque que está a transformar as nossas educações, a nossa educação, está a transformar as nossas universidades, já neste momento. A universidade começou por ser atacada porque não fornecia o pessoal necessário para o mercado de trabalho. Depois, a universidade passou a ser algo que devia ser ela própria o mercado. E para isso era preciso pagar, obviamente, o registro, as inscrições e criar-se uma loja de consumo na universidade. E em terceiro lugar, a universidade devia ser uma empresa e ser gerida como uma empresa. Hoje na Inglaterra, por exemplo, os administradores universitários governam a universidade e não os reitores e os vice-reitores. Um colega meu da Universidade de Londres acabou há pouco tempo de cometer suicídio porque um dos administradores veio ter com ele e disse-lhe: "Você, estivemos a olhar para o seu currículo, não está a produzir o suficiente. Não produz os artigos que devia produzir. O que é que se passa consigo? Você está doente, precisa de ajuda. A verdade é que não está a cumprir os seus deveres, porque não publicou suficiente." Este homem, que era da Faculdade de Medicina, tinha publicado mais artigos do que eu num ano, e eu em 2 ou 3 ou 4 anos. Ele não aguentou a pressão, era um homem isolado. A doença mental, como sabem, é hoje o grande problema dos professores e dos estudantes no mundo. A taxa de suicídio entre os estudantes está a aumentar em todo o mundo. Este professor não aguentou a pressão e suicidou-se. Portanto, esta sociedade em que estamos a entrar é uma sociedade métrica, que está a sujeitar a toda a nossa produção a uma métrica, a uma ratio, a uns parâmetros quantitativos, em que a qualidade do que a gente escreve, ou diz, ou ensina, não tem valor. O que tem valor é a quantidade, porque a qualidade ninguém avalia, a qualidade ninguém se interessa. Portanto, nós estamos numa fase de capitalismo universitário e essa fase é muito óbvia, uma grande afronta para nós. Mas o segundo movimento era aquele que eu vos gostaria de falar um pouco, é o conservadorismo religioso. Esse conservadorismo religioso começou no Brasil, concretamente em 1969. Em 1969, o vice-presidente do Richard Nixon, muitos certamente não se lembram, Nelson Rockefeller visitou o Brasil, estavam preocupados pelo potencial subversivo que o Brasil e a América Latina ofereciam. Então Nelson Rockefeller visitou este continente e escreveu um relatório que todos devíeis ler, e nesse relatório diz que a teologia da libertação é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Porque a teologia da libertação tem um potencial subversivo. E esse potencial subversivo pode levar a uma revolução. Então o Nelson propõe uma resposta religiosa conservadora para a América Latina. E é nessa altura que se organiza todo um grande aparato para que as versões mais conservadoras da religião protestante, não as tradicionais, não os presbiterianos, não os metodistas, mas os evangélicos neopentecostais, que venham começar a fazer a missionação no Brasil. Estamos em 1969.
10 anos depois, pouco menos do que isso, funda-se a Igreja Universal do Reino de Deus. E é exatamente este grande movimento conservador, não vos vou entrar nos detalhes, tenho um texto em preparação em que está toda a documentação de como é que esse conservadorismo de uma fé completamente individualista, que não procura mudar o sistema de injustiças, mas adaptar as pessoas à injustiça, que procura, sobretudo, substituir a teologia da libertação pela teologia da prosperidade. Esse movimento entrou em grande força com várias instituições que começaram a penetrar todo o Brasil e todo o continente latino-americano. E essa é uma daquelas intenções que foi criando espaço no Brasil e que hoje ocupa um espaço extraordinário. Porquê? Porque ganhou hegemonia. É uma religião de opressores, é uma religião conservadora para manter o poder desigual, capitalista, colonialista e patriarcal, mas entrou nas camadas populares, precisamente porque veio ocupar o vazio da teologia da libertação. Quem é que provocou esse vazio? Não foi o Nelson Rockefeller, foi um Papa católico, João Paulo II, que em 1979 escreve a Ronald Reagan, dizendo-lhe: faça alguma coisa para conter a teologia da libertação. Um Papa católico. Está documentado. E foi então que realmente começaram muitas coisas que não vos vou avançar: treino de polícias, treino de forças militares e o envio massivo de missionários para as periferias da sociedade brasileira. Portanto, para surpresa de muitos e de muitas, nós não estamos em sociedades em que é fácil descolonizar. Nós estamos em sociedades onde estamos a ser recolonizados neste momento. Nós estamos a assistir a um processo de recolonização extremamente vicioso e eu não vou entrar aqui em detalhes, mas gostaria que tivesseis isso em mente. Hoje o que estamos a assistir é, se tiverdes em atenção, nós todos que vivemos, que todo o colonialismo foi sempre uma extração de recursos naturais e humanos, nós estamos a entrar numa terceira fase de extração, é a extração de dados. É o que se chama hoje o colonialismo digital. A Índia é o maior usuário do mundo de Facebook. Sabem onde é que estão os centros de dados, onde esses dados são processados, aproveitados e transformados para servirem o consumo, para servirem a política, em 15 centros de dados, todos nos Estados Unidos e na Europa, e um em Singapura. O Brasil é a seguir o maior usuário do Facebook. Não há um único centro de tratamento de dados no Brasil. Estão todos fora do Brasil. Portanto, os países estão a perder a soberania dos dados porque as grandes empresas querem que haja uma liberdade total de circulação dos dados da internet. E, portanto, este é o problema novo, precisamente porque já fostes vítimas nos fake news do que é hoje lidar com os big data, com toda essa informação, e essa está, obviamente, a atacar a nossa educação. Porquê? Porque estamos a assistir a um processo em que se quer confundir informação com conhecimento. O conhecimento estabelece pontes entre o passado, o presente e o futuro. A informação é um eterno presente. É um presente efêmero e, simultaneamente, eterno. A informação apresenta-nos dados. O conhecimento procura compreender e procura explicar. Mas, de alguma maneira, a sociedade métrica em que estamos privilegia a informação contra o conhecimento. Isso está a entrar na nossa educação e, portanto, tudo aquilo que não pode ser quantificado é desqualificado. Mesmo que isso seja a felicidade, o sentido da vida, o sentido de sermos humanos neste planeta. Portanto, estes dois movimentos, capitalismo educacional
e conservadorismo religioso estão a minar a nossa educação a um nível que é realmente extremamente perigoso. E no Brasil tem uma tradução que não é apenas no Brasil, ela tem também tradução nos Estados Unidos, onde eu tenho passado parte da minha vida, sobretudo num Estado que tem também a sua escola sem partido. O que é a escola sem partido? É um movimento internacional, conservador, de extrema-direita, que procura partir de princípios muito básicos, que são difíceis de combater e que não é fácil, portanto, a sua luta contra eles. Primeiro, o professor não é o educador, é um transmissor de conteúdos. A educação está na família. Segundo, o professor não tem liberdade de expressão na sala de aula. Pode ter liberdade de expressão fora da sala de aula, mas não na sala de aula. E, portanto, o professor é um potencial agente de assédio ideológico aos jovens. São os princípios que estão a ser difundidos, não só aqui, noutros países, adaptados naturalmente às realidades dos países, e, portanto, como é que nós vamos combater contra isso? Não é fácil. E não é fácil porque esta ideologia, como todas as ideologias que têm penetração verdadeira, aproveitaram-se de muitas ideias progressistas e perverteram-nas. Transformaram-nas em ideias reacionárias. Vou-vos dar alguns exemplos. Por outro lado, estas ideias entraram nas famílias que mais deviam estar opostas a elas. As que mais sofrem com esta ideologia, com esta perda do professor educador. Estas famílias hoje aceitam muitas vezes estes princípios e naturalmente rejeitam. Está nos primeiros documentos do próprio movimento da Escola Sem Partido que o grande doutrinador, o grande causador da destruição ideológica da educação foi um senhor chamado Paulo Freire, que todos nós admiramos como o grande pedagogo do século XX. Pois ele é, para eles, o grande monstro do século XX. Portanto, a escola sem partido é a escola do partido, do pactuar com as injustiças, do acomodar-se a injustiças, do conformismo, da destruição do pluralismo, da comissão, inclusivamente, de crimes contra os direitos humanos. É esse o partido que está por detrás da escola sem partido. E essa é uma ideologia, e é uma ideologia conservadora e reacionária. Como é que ela se desmonta? Ela desmonta-se por duas vias, e é por isso que eu vos dizia que nós não vamos ter tempos fáceis. Os professores na sala de aula, que estão muitas vezes sozinhos, que estão muitas vezes angustiados, que estão muitas vezes a ponto de desistir. A saúde mental hoje dos professores é um problema. Muitos desistem. As organizações de professores não estão neste momento suficientemente fortes para poder aguentar este impacto, não estavam preparadas para este impacto e, portanto, nós temos que ver como é que se combate, porque tem que se combater de uma maneira organizada, não individualmente. O problema é que na sala de aula o professor está isolado, não tem a sua associação ao seu lado, tem em frente os seus estudantes. E cada vez mais passa por esta grande contradição. Tem estudantes concretos na sua frente, mas depois é avaliado por esquemas globais de avaliação do desempenho dos professores, que normalmente colidem com a atenção que deve dar aos seus estudantes, com o tempo que deve perder com os seus estudantes. E é essa disjunção que está a levar muitos professores à beira de um ataque de nervos. Portanto, vamos tentar ver quais serão as formas de combater,
que não são de fáceis e que são as seguintes, sem meu entender. Em primeiro lugar, eu acho que tudo aquilo que nós reconhecemos como ciência, a ciência nunca é a verdade, é a busca da verdade. E consideramos científico aquilo que uma comunidade científica, num certo momento, aceita como científico. O professor tem a obrigação de ensinar esse conhecimento científico. Não pode abdicar dele por exigências familiares. Porque a família não quer saber se a Terra é redonda porque entende que a Terra é plana. Não. O professor tem que saber e tem que estar protegido pela sua associação de que tem que defender a ciência porque está nos acordos, nas convenções que a ONU promulgou já há muito tempo e que o Brasil assinou. Portanto, ele comete uma ilegalidade se não ensinar esse conhecimento científico, porque esse é, obviamente, fundamental. Em segundo lugar, o professor não pode ser cúmplice de crimes. Se um professor deixar de falar do que eles chamam de ideologia do género, está a ser, de alguma maneira, um apologista da violência contra as mulheres, do assédio contra as mulheres. Está a ser um cúmplice de crimes, que são crimes na nossa sociedade. Um professor não pode, de maneira nenhuma, ser cúmplice da comissão de crimes. E, portanto, ele tem uma responsabilidade enorme de não o fazer. Estas duas tarefas parecem simples, mas são muito difíceis na prática. Eu venho da África do Sul e digo-vos, a situação não é tão grave, mas é complicada também, neste sentido. Qual é a terceira tarefa, e eu vou abreviar, que me parece a mais complicada de todas, mas é aquela que me parece que tem mais futuro? É que eu acho que nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós educadores. Neste momento nós estamos a ser empurrados para fora da nossa zona de conforto pelos governos conservadores e ultraconservadores. Nós não queremos ser empurrados para fora da zona de conforto, mas nós temos que sair da zona de conforto. Porquê? Porque eu acho que fomos no passado demasiadamente autoritários. No passado não soubemos argumentar porque não sentimos a necessidade de argumentar as ideias que nós pensamos serem mais justas. E, sobretudo, nos níveis primário e médio, nós muitas vezes impusemos as nossas vontades em vez de argumentarmos com os nossos estudantes. Porque muitas vezes aceitámos que o estudante, de facto, era uma tábua rasa. O estudante não é uma tábua rasa. E, portanto, como é que nós vamos argumentar trazendo agora aquilo que muitos de vós conhecem do meu trabalho, a ecologia de saberes? A ecologia dos saberes tem neste momento, e é o que vos quero apresentar, hoje não com detalhes, porque obviamente não temos ambiente, as pessoas estão cansadas para que isso possa ter lugar, mas é o debate que temos que fazer. A ecologia dos saberes parte do princípio de que a ciência não é o único conhecimento, que há conhecimentos populares, que há conhecimento das comunidades, das mulheres, dos povos indígenas, das populações ribeirinhas. Então, e se a família tem um conhecimento para os seus filhos? O que é que vamos fazer com isso? Não vamos respeitar a ecologia dos saberes? Não estamos aqui a ter necessidade de fazer uma ecologia dos saberes? Qual é o nosso problema? É que nós pensamos, eu particularmente, no meu trabalho, todos conhecem, e estão aqui muitos que o conhecem bem, a ecologia dos saberes partiu sempre do pressuposto que todos os conhecimentos que nós íamos tentar articular, por vezes com tradução intercultural, eram todos os conhecimentos que estavam do mesmo lado da luta. Era um conhecimento científico, sim, de um lado, era um conhecimento popular do outro, mas estavam todos contra a injustiça, o capitalismo,
o colonialismo e o patriarcado. E se agora fomos confrontados na sala de aula com conhecimentos não científicos, que são apologistas do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado? Como argumentar? Como fazer ecologias? São possíveis ecologias de saberes, entre saberes que favorecem os opressores e saberes que favorecem os oprimidos? Parece que não. Mas temos aqui uma complicação. É que o saber dos opressores, através de um processo que António Gramsci descreveu tão bem, de hegemonia, é agora um saber dos oprimidos. Está nas favelas, está nas famílias das favelas. Elas realmente pensam assim. Como é que nós podemos estabelecer uma argumentação perante coisas que são não só erradas do nosso ponto de vista, mas repugnantes do ponto de vista político, ideológico? E aqui é que vem a nossa dificuldade. É que nós vamos ter que nos reeducarmos todos. Nós temos que saber argumentar aquilo que para nós não é argumentável. Aquilo que não era preciso argumentar. Porque pensávamos, porque somos filhos do progresso, que essas ideias estavam retiradas do mercado, que já não era preciso discutir, eram atrasadas, ninguém mais vai defender. E se agora os nossos estudantes estiverem a defendê-las? Como é que a gente faz? Não há outra maneira senão dialogar. Não há outra maneira senão conversar. E aí, obviamente, que não é apenas conversar. É trazer dois princípios fundamentais do trabalho que vos tenho vindo a propor, e que é este. Qualquer argumentação de um professor, em meu entender, deve neste momento ser pautado por uma ideia que devia estar em todas as faculdades de educação, que não esteve até agora, porque nós somos grande parte, se queremos ser parte da solução, temos que deixar de ser parte do problema. E nós somos parte do problema. Porque nós criamos muitos conformistas, nós construímos muitas vezes gente que no máximo foi um rebelde incompetente. Adaptámos-los demais ao nosso tempo. Deixámos, por exemplo, de falar de capitalismo. Falámos de economia, não falamos de capitalismo. Falamos de neoliberalismo. Pensamos que não há colonialismo, porque ensinamos que o colonialismo acabou com as independências. Não. Vivemos em sociedades colonialistas. Viram agora, há pouco, uma demonstração nos poemas maravilhosos do Slam, que vos traz essa lembrança. O colonialismo está hoje aqui, na nossa sociedade. E o patriarcado, estamos a ponto de celebrar, ou de comemorar, ou assinalar o Beijing, o Pequim mais 25, ou Beijing mais 25, 25 anos depois do primeiro Fórum da ONU sobre as Mulheres. Vejam os documentos que estão a ser preparados para a Conferência do México em maio e depois em junho em Paris. Mostram como as vitórias dos movimentos feministas não fez diminuir o feminicídio, não fez diminuir a violência contra as mulheres a nível mundial. Porquê? Porque o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado estão articulados. É que não é possível, alguma vez, nós temos uma vitória feminista numa sociedade colonialista e capitalista. Porquê é que é isso? Por uma razão simples. É que o trabalho livre do capitalismo não se sustém sem o trabalho altamente desvalorizado e sem o trabalho não pago. Quem é que produz o trabalho altamente desvalorizado e o trabalho não pago? São as populações afro de todo o mundo, são as mulheres em todo o mundo. Portanto, é o colonialismo e o patriarcado que fornecem o tal trabalho altamente desvalorizado ou não pago que é necessário ao funcionamento do capitalismo. E é por isso que estas formas de dominação estão articuladas. E o grande drama do nosso tempo é que a dominação está articulada e a resistência está fragmentada.
Quanto movimento anticapitalista não foi racista e não foi sexista? Quanto movimento anticolonial não é sexista ou antirracista, não é sexista e pró-capitalista? E quanto movimento feminista não foi sexista, não foi racista e não foi pró-capitalista? Isto é, a resistência fragmenta-se, a dominação está articulada. O professor tem que partir desta ideia. E esta ideia leva a duas estratégias argumentativas. A primeira é a sociologia das ausências, que muitos conhecem do meu trabalho. Ele tem que argumentar para aquilo que não é visível na sociedade. Aquilo que eu chamo a linha abissal. Aqueles que são invisibilizados, que são precisos ser convidados especiais para virem aqui. Olhem a vossa cor e olhem a cor de quem estava aqui. É preciso um convite especial para entrarem no nosso espaço. Significa que o colonialismo continua. E, portanto, eles têm que saber que é exatamente a partir dessa ideia que há uma ausência. Não podem aceitar que esta ausência, esta linha abissal, que cria os invisíveis, os marginalizados, acabou. E isso argumenta-se também. Porque a argumentação da família é uma, a da criança que está, ou do jovem que está na sala de aula, é outra. Temos de competir com famílias conservadoras, sem dúvida. E não vai ser fácil. Mas para isso temos que ser organizados. Não podemos estar a desistir. Mas, por outro lado, o professor e a professora, falo sempre, obviamente, nos dois, não pode ficar apenas a denunciar essas ausências, marginalizações, discriminações, violentações que a nossa sociedade produz. Ele tem que dar esperança. A função da escola neste momento, num contexto de escola sem partido, é criar um equilíbrio entre o medo e a esperança. Como sabem, Spinoza dizia que nós temos duas emoções básicas, o medo e a esperança. Se só tivermos medo, desistimos, não somos verdadeiramente humanos. Se só tivermos esperança, somos loucos, porque pensamos que podemos fazer tudo e vamos acabar mal. Temos que ter um equilíbrio. A sociedade em que vivemos neste momento está a distribuir, faz uma distribuição desigual do medo e da esperança. A esmagadora maioria da população do mundo só tem medo. Tem medo de perder o emprego, tem medo dos patrões, tem medo do companheiro, tem medo da rua, tem medo de tudo. Tem medo, inclusivamente, daqueles que vivem mais próximos de si. Portanto, é o medo que se está a instalar na nossa sociedade. E se não há esperança, não há transformação social. E, portanto, a esperança parece que ser só daquele número de bilionários brasileiros que tem a revista Forbes deste ano, que mostra como esses homens, quase todos homens, nunca foram tão ricos como desde que a crise começou agora no Brasil. Eles só têm esperança. Porquê? Porque se a cidade de São Paulo está muito poluída, compram uma ilha no Pacífico. Eles fogem, desaparecem. Se a universidade está mal no seu país, os seus filhos já não aprendem aqui nas universidades, eles mandam os seus filhos para as universidades estrangeiras há muito tempo. Portanto, há gente que só tem esperança e há gente que só tem medo. O que é que a escola tem que fazer? Tem que incutir medo, ensinar as crianças, tem que incutir medo àqueles que só têm esperança. E tem que dar esperança àqueles que só têm medo. A sociologia das ausências é uma maneira de incutir medo a quem só tem esperança. É mostrar a injustiça do capitalismo, a injustiça do colonialismo, a injustiça do heteropatriarcado. Isso tem que ser feito, isso não é ideologia, são os factos que vivemos neste momento. Nós não podemos aceitar que nos levem os termos e que fiquemos calados em silêncio. Começa-se a falar de ideologia do género e já temos todos medo de falar de ideologia do género. Eles apropriam-se dos nossos termos e depois convertem-nos no contrário. Vamos ter um período de confrontação. Vejam como a própria Igreja Católica está a começar a reagir. O Papa Francisco, o que é? É uma maneira muito subtil de fazer volver a teologia da libertação. Porque ele já viu aonde chegou o conservadorismo. No entanto, já sabemos que querem nos matar.
E provavelmente, se puderem, matam-no, como já mataram muitos outros papas. Por alguma razão, ele já nem sequer vive na Cúria, com medo de ser envenenado. Portanto, a situação é difícil. Portanto, nós na educação também temos que entrar numa confrontação de ideias. Nós não podemos ser consensuais. Temos é que ter ideias para dar, incutir esse medo nos poderosos, dando esperança aos que só têm medo. Mas, por outro lado, temos que dar esperança a esses que têm medo, não é apenas por poder dos poderosos, é pela capacidade que têm de lutar contra isso. O que é a luta? A luta é todo o mínimo de liberdade que nós convertemos num impulso de libertação. É todo o mínimo de liberdade que convertemos num impulso de libertação. Isso é que é a luta. Nós temos que partir da ideia da luta nas nossas escolas de uma maneira subtil, não é grosseira, é argumentativa, dizendo que há 3 coisas fundamentais para entender o ser humano, que não estão nos nossos manuais. Por isso é que a gente tem que sair da zona de conforto. É o conceito de luta, é o conceito de corpo, porque o que nós temos na nossa sociedade são corpos racializados e sexualizados. Todas as mercadorias que se criam no mundo são normalmente racializadas ou sexualizadas na maneira como são concebidas e na maneira como são distribuídas e consumidas. Portanto, o corpo é o contacto com o mundo e o corpo é o território, como dizem as feministas, e é essa a grande aliança das feministas com o movimento indígena, é que o corpo delas é o território delas, é o território para os camponeses, é o território dos indígenas. Esta ideia de território do corpo é fundamental. E a ideia da experiência. E aqui é que é uma argumentação fundamental que o professor deve ter na educação, o conceito de experiência. Porque há 2 tipos de experiência. Há a experiência daqueles que não têm a opção de não a ter. Quem é negro e acabou, não tem a opção de não ser negro. Quem é mulher não tem a opção de não ser mulher. Pode ter, se quiser, ter alguma mudança na sua formação, na sua sexualidade. Mas é difícil. Ou seja, há experiências onde não há opção de não a ter. E a experiência dos que têm a opção de não a ter. Eu posso, branco, mulher, de classe média, professores da classe média, têm a opção de estar solidários com aqueles que não têm a opção. Mas, portanto, têm a opção de não estar. Quem tem a opção de estar solidário, tem a opção do contrário. Ora, é este respeito pelas 2 experiências que nós não devemos confundir os campos. Há quem não tenha a opção de não ter essa experiência de discriminação e de violência diária contra a sua vida e a sua autoestima. São aqueles corpos racializados e sexualizados que o mundo está organizado para que o futuro lhes aconteça, para que eles não façam acontecer o futuro. É isso que eu penso que nós temos que ter em atenção. E quando nós começamos a olhar para essa grande parte da população que tem necessidade de conhecer a solidariedade das experiências, começamos a fazer a sociologia das emergências. Começamos a valorizar o que há nesses campos. E o que é que há aí? A arte, por exemplo. A arte não pode ser, de maneira nenhuma, um complemento da nossa educação. Não pode ser um complemento das ciências. A arte é constitutiva de um saber de libertação neste momento. Porque eu acho que hoje, por uma razão óbvia, é que os artistas hoje, como viram há bocado nas letras, são aqueles que reconhecem mais facilmente a linha abissal. A linha que divide os humanos dos sub-humanos. A zona civilizada da zona selvagem das nossas sociedades. Nós vivemos muitas vezes na zona civilizada como se ela fosse a única, o que eu chamo a sociabilidade metropolitana. E a sociabilidade colonial, que outros, a grande maioria, ainda hoje vive, quer por razões de colonialismo, quer de patriarcado. O artista normalmente é aquele que melhor vê este corte abissal. Porquê é que ele é abissal? Porque é radical e porque é invisível. Nós não vemos. Nós estamos nesses espaços,
não sou capaz de ver isto. Mas se calhar alguns destes corpos racializados ou sexualizados, quando saírem daqui e forem para a rua, podem vir a saber o que é exatamente a linha abissal. Porque vão experimentá-la, como aquele meu estudante de doutoramento em Coimbra, negro, que estava na UERJ e com a sua mochila às costas, sai da UERJ, da Sociabilidade Metropolitana, e logo a seguir à UERJ a polícia intervém e quer ver a sua mochila, revista a sua mochila. O moço mostra a mochila, não tem nada, a polícia deixa-o seguir. 15 minutos adiante, a caminho da favela, da sua periferia, da sua casa, a polícia volta a fazer o mesmo. O moço abre a mochila, não tem nada, revistam, manda embora. 15 minutos depois, outra polícia manda-lhe revistar a mochila. À terceira vez, o moço pergunta-lhes: mas porquê é que me revistam a mochila? Eu saí da UERJ, já me viram que não tenho cá nada, porquê é que me revistam? É que você pertence, não temos nada contra si, você pertence ao grupo da população que nós consideramos suspeito de algum crime que possa estar a ser cometido. Racismo institucional. Portanto, aquele jovem estava a atravessar a linha abissal. Ele está na zona civilizada, na UERJ, mas quando vai a caminho da periferia, a pouco e pouco deixa de ser humano e passa a ser sub-humano. A pouco e pouco passa a atravessar a linha abissal. As mulheres atravessam a linha abissal diariamente, muitas vezes. Porque estão a trabalhar numa zona civilizada, estão a trabalhar num restaurante, têm os seus direitos, mas quando chegam a casa podem ser batidas ou assassinadas pelos companheiros. Naquele momento deixaram de ser humanas e passaram a ser sub-humanas. Atravessaram a linha abissal. A educação tem que ter no centro a ideia da linha abissal, por tudo o que ela denuncia e pela esperança da humanidade que dá exatamente àqueles que estão a atravessar a linha abissal. Exatamente por valorizar tudo aquilo que eles podem fazer, através da sua luta, através da sua experiência, através do seu corpo. É isso que nós temos que fazer. Tenho muitas outras ideias que eu gostaria de trocar convosco, porque são aqueles que conhecem o meu trabalho, sabem que esta educação que pode enfrentar com êxito, e vamos enfrentar com êxito, a escola sem partido, é aquela que tem que substituir as 5 monoculturas de que eu falo, a monocultura dos saberes, do tempo linear, das escalas, das diferenças com a hierarquia e da produtividade, e transformá-las em ecologia de saberes. Com informação, temos que conhecer mais, temos que estudar mais, temos que saber as experiências todas que estão a realizar-se neste país, extraordinárias, de economias solidárias, de economias de mulheres, de lutas pela libertação. E temos que as trazer para a sala de aula da forma mais atrativa para os estudantes, para eles começarem também a viverem a contradição da nossa sociedade. Portanto, eu queria vos deixar uma mensagem de esperança, realmente, porque eu vejo aqui um potencial extraordinário da educação e da ANPED particularmente, para esta fase difícil em que vamos entrar. Mas também vejo, por vezes, muita acomodação. Acomodámos-nos numa zona de conforto que já não existe, que é cada vez mais posta em causa, porque eles vão comendo a pouco e pouco os espaços de tranquilidade que nós tínhamos. E, portanto, eu acho que é bom que antes que nos empurrem da zona de conforto, saiamos nós pelos nossos pés, porque nos estamos a reeducar, porque toda a educação que cria conformista é uma educação errada e, portanto, nós precisamos também de ser reeducados. E se formos reeducados, tenho certeza que saberemos educar os nossos estudantes da melhor maneira. Muito obrigado.